Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é Regina, do canal Minuto da Aprovação. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Falarei com vocês agora um pouco sobre Direito Processual do Trabalho para a prova da Procuradoria da USP. É uma disciplina muito relevante, um excelente custo-benefício, então vem comigo. Olha só, eu queria falar com vocês sobre a prova. Ela vai ser aplicada, pela FUVEST, elaborada por procuradores da USP, e a prova tende a ser muito legalista e jurisprudencial, mas muito jurisprudencial em relação ao processo do trabalho e ao direito material do trabalho, porque há muitas súmulas e orientações jurisprudenciais do TST que são relevantes para o estudo, até por atualizarem mesmo a CLT, embora tenha havido a reforma de 2017 e outras leis que surgem e alteram, surgiram, e alteraram a CLT, mas é importante que você conheça muito bem a jurisprudência do TST. E eu queria alertar vocês inicialmente para ter um tema básico, mas que vai ser muito importante para vocês nesse momento. É sobre recursos trabalhistas. Em relação aos recursos, a gente tem que se lembrar que o único prazo, quer dizer, o único não, o prazo geral, o prazo é a regra no processo do trabalho, é de que os recursos trabalhistas devem ser interpostos em até 8 dias úteis. 8 dias é o prazo para a interposição de recursos trabalhistas. Porém, esses 8 dias são úteis em razão do artigo 775 da CLT, que adotou a contagem de prazos em dias úteis. E há uma ressalva. A exceção é a exceção relativa aos embargos de declaração. O prazo para a oposição de embargos de declaração no processo do trabalho é de 5 dias úteis. É a única diferença em relação aos demais recursos, cujo prazo é de 8 dias. E já que estamos falando em recursos, nós vamos falar aqui de prerrogativas da Fazenda Pública no processo do trabalho, que serão muito relevantes nessa prova, já que é uma prova de procuradoria. E essas prerrogativas são 4, que eu falarei agora. Das 4, 2 se aplicam aos recursos. Uma delas é a ausência de depósito recursal. A Fazenda Pública, União, Estado, Distrito Federal, municípios e os seus entes públicos, autarquias e fundações de direito público, estão dispensados do depósito recursal, do pagamento de custas, e também eles gozam de prazo em dobro para recorrer. Então, é muito interessante que você conheça um decreto-lei antigo, o Decreto-Lei 779 de 1969, e que trata dessas prerrogativas da administração pública na justiça trabalhista. É um decreto curtinho, mas é muito bom que você leia e releia para compreender, memorizar e não esquecer na hora da prova de que a Fazenda Pública, no processo trabalhista, ela goza de prazo em dobro para recorrer, ela é dispensada do depósito recursal, do preparo recursal. E também lembre-se de que, para a audiência, quando a Fazenda Pública é ré e ela vai ser notificada para participar da audiência, o artigo 841 da CLT, ele fala que o prazo para a audiência é de ser no mínimo 5 dias, que deve acontecer essa audiência na próxima data desimpedida, nos 5 dias subsequentes à notificação do reclamado. Porém, no processo trabalhista para a Fazenda Pública, esse prazo é dilatado para 20 dias e, obviamente, 20 dias úteis, já que se aplica ao processo trabalhista a regra do artigo 775 da CLT, da contagem dos prazos processuais em dias úteis, ok? Então, nós falamos sobre a prerrogativa, sobre todas essas prerrogativas, e temos que lembrar também da remessa necessária, ou duplo grau de jurisdição obrigatório. E o que é isso? Nós temos que olhar o artigo 496 do Código de Processo Civil, que trata sobre a necessidade de que, quando a Fazenda Pública for vencida em alguma causa, que elas, antes de ser realizada a execução, ainda que a Fazenda Pública não queira recorrer, esse recurso ele deve ser imediato, é um recurso necessário, um recurso, uma remessa de ofício ao tribunal. Mas veja, nem sempre isso vai ser necessário, nem sempre a lei vai dizer que é obrigatório esse duplo grau de jurisdição. Por quê? Porque há algumas ressalvas no próprio Código do Processo Civil e que foram ampliadas, estendidas, no caso, ao processo trabalhista por meio da súmula 303 do TST, que foi revista após o início da vigência do CPC de 2015. E o que seria isso, em regra?
para as causas em que a União for vencida, que não ultrapassem 1.000 salários mínimos, não há obrigatoriedade de duplo grau de jurisdição, vale dizer, não há remessa necessária para o tribunal, porque se não atingir 1.000 salários mínimos, se não ultrapassar 1.000 salários mínimos, isso vai ser dispensado, é dispensado por lei, tá? Para a União, para os estados e para as capitais de estados, se não ultrapassar 500 salários mínimos, não é obrigatório a remessa, não é obrigatória a remessa necessária para o tribunal. E nas causas em que os municípios forem vencidos, o que eu falei anteriormente se aplica aos estados, ao Distrito Federal e às capitais de estados, tá? E em relação aos municípios, que não sejam capital de estado, né? Se não ultrapassar 100 salários mínimos o valor da causa, não há necessidade de remessa necessária. Então, essas são as regras em relação ao valor, e nós temos também outras regrinhas em relação ao entendimento consolidado no próprio TST, por exemplo, aqui na Justiça do Trabalho. Se o entendimento estiver consolidado no TST, não há necessidade de remessa necessária também nessa causa em que o poder público, a fazenda pública, for vencida. Encerrando essa questão das prerrogativas, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o jus variandi, o jus postulandi na Justiça do Trabalho, e também um pouquinho sobre os procedimentos sumário, sumaríssimo e ordinário. Em relação ao jus postulandi na Justiça do Trabalho, o artigo 791 da CLT fala que a parte, o reclamante, ele pode acompanhar e postular em juízo na sua reclamação trabalhista até o julgamento final, até o final. Mas isso, segundo o TST, o que foi estabelecido na súmula 425 do Tribunal Superior do Trabalho, se aplica apenas esse jus postulando, esse direito de postular pessoalmente, sem a constituição de advogado, ele se aplica apenas às varas trabalhistas e aos tribunais regionais do trabalho. Nas causas que são de competência originária do TST e nos mandados de segurança, ações cautelares, ação rescisória, não é cabível a postulação sem a presença de um advogado. Tem que conjugar o estudo da súmula 425 do TST com o artigo 791 da CLT. Outro ponto muito relevante, que eu também trago para vocês, é sobre a audiência trabalhista e a revelia. Via de regra, se a parte reclamada ela não comparecer à audiência, ela vai ser considerada revel. Então, se isso acontecer, há um parágrafo há uma súmula, a súmula 122 do TST, que prevê há um bom tempo, já há alguns anos, que ainda que a pessoa não compareça na audiência, não se faça representar pelo seu preposto, se a própria reclamada, a parte reclamada, nem o preposto estiverem presentes na audiência, a revelia ela pode ser elidida com a apresentação de atestado médico. Então, isso seria uma hipótese de afastamento dos efeitos da revelia. Porém, é importante notar que após a edição da súmula 122, alguns anos depois, veio a reforma trabalhista de 2017 e acrescentou o parágrafo 5º ao artigo 844 da CLT. E nesse parágrafo 5º se diz que, ainda que o preposto ou a parte reclamada não estejam presentes, se o advogado da parte reclamada se fizer presente na audiência, ele pode juntar documentos e requerer a produção de provas. Então, o que isso quer dizer? Não importa dizer isso, que a súmula 122 do TST deixou de valer, deixou de estar vigente. O que acontece é que, e a gente está falando sem ser fazenda pública, gente, quando não for a fazenda pública, a ré aqui, quando for um sujeito processual comum, o que vai acontecer? A revelia, ela não vai acontecer de maneira ampla. O que vai acontecer é que vai ser permitida a juntada de documentos, o pedido de produção de provas, e com isso a pessoa vai ter a possibilidade de reverter aqueles efeitos da confissão ficta, porque ocorre a confissão ficta, e aí há uma presunção relativa de veracidade daquilo que é alegado pelo reclamante.
Porém, em relação à fazenda pública, isso não se aplica caso o advogado que esteja presente na audiência seja o procurador de Estado. Esse é um entendimento consolidado pelo TST. Então, mesmo que não haja um preposto da empresa reclamada, no caso da pessoa jurídica reclamada, e mesmo que a própria pessoa jurídica não se faça presente, o procurador de Estado estando presente na audiência, não há confissão ficta, não se gera nenhum efeito em relação à revelia, tá? Então, isso não será possível.